Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo, boa tarde barra boa noite, né? Hoje a gente vai fazer então aquele encerramento que eu falei para vocês da parte de trocadores de calor, para que a gente possa avançar na matéria de máquinas térmicas B. E hoje a gente vai dar uma olhadinha em dois conceitos que um se chama efetividade do trocador de calor. Parece um pouco com eficiência, mas não é. E o outro é o método NTU. E essas duas coisas aqui conversam bastante. Tá? Então a gente precisa ver eles meio que ao mesmo tempo. Então a motivação aqui, pessoal. Quando a gente sabe que as temperaturas de entrada e saída dos fluxos... Quando a gente sabe as temperaturas de entrada e saída dos fluidos em um trocador de calor e desejamos conhecer o fluxo de calor entre os fluidos, é possível fazer, né? É possível utilizar a diferença de temperatura média logarítmica para realizar esse cálculo. Não sei se vocês lembram que a gente fazia isso aqui. Deixa eu ver, acho que não está aberto, mas eu abro aqui. A gente usava essa tabelinha para fazer o cálculo da temperatura média logarítmica. Deixa eu pegar aqui, máquinas térmicas, aqui ó. Média logarítmica. E para calcular a temperatura média logarítmica, a gente precisa das quatro temperaturas, né? As temperaturas de entrada e saída do fluido quente e entrada e saída do fluido frio. Aí a gente calcula esse ΔTLM, que era a diferença de temperatura média logarítmica. Que ela representa mais ou menos o que está acontecendo no seu trocador de calor, englobando toda a superfície de troca de calor ali. Então a gente tinha essa formulinha aqui, o Q ponto, que era o fluxo de calor entre os fluidos, ele é dado por U, que é o coeficiente global de troca térmica, que multiplica A, que é a área de transferência de calor, que multiplica o ΔTLM, né? Então o ΔTLM está até aqui, ó. Esse ΔTS é a diferença das temperaturas de saída e o ΔT é a diferença das temperaturas de entrada, né? E uma observação aqui é que essa expressão ela serve para o trocador de calor de fluxo paralelo, né? Para o contrafluxo a gente tem que trocar umas temperaturas de lugar aqui, mas dá para fazer a continha também. Mas aí o que acontece? Normalmente você não tem as quatro temperaturas, né? Normalmente você sabe qual a temperatura de entrada do fluido quente e qual a temperatura de entrada do fluido frio e só. E o resto você meio que quer as outras duas temperaturas. Pelo menos uma das outras duas temperaturas você deseja, né? Então, por exemplo, se você vai aquecer um fluido, você deseja que pegar ele da temperatura X e levar ele até a temperatura Y, né? Então, vamos dizer que você vai entrar com essa temperatura como se fosse conhecida no projeto, mas para você calcular os outros parâmetros, né? Quer dizer, para eu subir o meu fluido da temperatura X para Y, eu preciso de tal parâmetro aqui no meu trocador que eu vou calcular. Mas via de regra, a gente só conhece as temperaturas de entrada dos fluidos, né? As temperaturas de saída, elas são meio que consequência, né? Então, se só as temperaturas de entrada dos fluidos forem conhecidas, esse procedimento para obter o Q ponto, ele é muito custoso, porque você tem que fazer um procedimento iterativo e tudo mais, só que você tem que conhecer muito bem as características do trocador para poder fazer, né? Então, não é muito viável. Para reduzir essa complexidade, a gente tem esse conceito de efetividade e esse método NTU para o cálculo de fluxo de calor. Aí a gente vai ver esse conceito na aula de hoje. Basicamente, o que acontece aqui? Você tem uma quantidade de fluxo de calor teórico máximo que você pode transmitir entre os fluidos, né? Se o seu trocador fosse infinito, lá bonitão, tem uma quantidade máxima, né? Tem um limite teórico máximo. E para um trocador real, você está abaixo desse limite, né? Você sempre abaixo. Então você tem uma efetividade de troca de calor. E aí o que as pessoas fizeram
foi listar para os tipos de trocador de calor quais seriam as efetividades de cada trocador de calor. E essas efetividades elas são funções desse número NTU aqui, que vocês vão ver que é bem simplesinho de calcular, mas elas são funções dele e das capacidades térmicas dos fluidos que estão passando lá pelo seu trocador. Então, meio que são algumas fórmulas empíricas ou semi-empíricas calculadas aí que vão ajudar a gente a fazer esse cálculo, sendo que aí você não precisa conhecer todas as temperaturas para fazer. Você consegue fazer de uma maneira mais simples. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de efetividade. Né? O que é efetividade? Que eu estava explicando para vocês. A efetividade do trocador de calor está diretamente relacionada com o conceito de eficiência. Existe uma quantidade máxima de calor que o trocador poderia trocar, teoricamente, mas ele troca apenas uma parte dessa quantidade. Por isso, deve-se definir primeiramente qual seria o máximo fluxo de calor teoricamente possível, né? E a gente sabe de antemão que essa taxa máxima, deve ser alcançada em um trocador de calor de contrafluxo, porque ele é maior do que no fluxo paralelo. E esse trocador de contrafluxo, nesta taxa máxima, ele tem que ser de comprimento infinito. Né? Então, eu tenho dois tipos de trocador. Eu tenho de contrafluxo e de fluxo paralelo. Com certeza, o de contrafluxo vai trocar mais calor que o de fluxo paralelo. A gente já sabe disso. Né? E ele vai trocar mais calor quanto maior ele for. Ou seja, ele vai chegar perto dessa taxa máxima se ele for de comprimento infinito. E aí a gente vai precisar fazer um exercício agora de pensamento para a gente entender como que eu calculo esse limite teórico máximo. Eu achei isso aqui bem bacana, eu achei bastante inteligente essa abordagem aqui, bem legal. Vamos lá. Ó. Eu tenho um trocador de calor de contrafluxo, certo? Então eu tenho um fluxo quente aqui em cima, indo para a direita, e um fluxo frio indo para a esquerda aqui. Né? E aí, se eu pegar as temperaturas, né, essas temperaturas ao longo da distância, elas vão ter mais ou menos essa cara aqui, né? Quer dizer, o fluido quente ele entra mais quente e sai mais frio, e o fluido frio entra mais frio e sai mais quente. Eles vão trocar calor mais ou menos dessa forma. Aqui, essa observação aqui não deveria estar aqui em cima agora, mas depois eu falo sobre ela. E aqui a gente tem as capacidades térmicas dos dois fluidos, né? E aqui, neste caso aqui, elas são parecidas, elas têm a mesma ordem de grandeza. Para quem não lembra, a capacidade térmica é o produto entre a vazão mássica do fluido e a capacidade térmica dele, né? Então, quer dizer, pensa lá, se eu tenho água, por exemplo, a água como o fluido frio que está passando aqui, ó, né? Então, se eu passar essa água bem devagarzinho, eu vou esquentar essa água bastante, né? Eu vou trocar bastante calor. Se eu vou trocar bastante calor, o que acontece? Eu tenho que ter necessariamente uma capacidade térmica baixa, né? Porque a capacidade térmica ela funciona mais ou menos como se fosse como é que chama? O calor específico, né? Só que para um fluido em movimento. Então, se o calor específico é baixo, eu tenho altas variações de temperatura. E se o calor específico é alto, eu tenho baixas variações de temperatura. Como que isso acontece com a capacidade térmica? A capacidade térmica ela é o produto do calor específico com a vazão mássica. Então, imagina que eu passo essa água bem devagarzinho aqui. Ela vai esquentar bastante. Agora, se eu passar a mesma água muito rapidamente aqui, alta velocidade de fluxo, é intuitivo que essa água vai esquentar muito pouquinho. Né? Porque ela não dá nem tempo de trocar calor aqui, ela já entrou e já saiu. Então, quando você tem alto fluxo, é como se você tivesse um calor específico maior também. Então, você vai ter uma troca de calor menor, né? Uma troca de calor não, troca de calor também, mas uma variação de temperatura menor, né? Então, por isso que a gente trabalha com capacidade térmica quando tem fluxo. Tem a ver com calor específico, mas é o calor específico multiplicado pela vazão mássica, né? Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho dois fluidos que têm capacidades térmicas parecidas, né? Se eu multiplicar a vazão com o calor específico dele, dá mais ou menos a mesma coisa para os dois aqui. Então, beleza. As curvas de temperatura vão ter esse comportamento, não dá para dizer muita coisa. Mas a gente pode fazer um exercício aqui de aumentar bastante uma das capacidades térmicas, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Eu vou pegar o fluido quente
e vou aumentar bastante a capacidade térmica dele. Quer dizer, para a gente fazer um exercício de pensamento aqui, eu vou passar esse fluido quente a uma vazão gigantesca aqui. Ele vai passar muito rápido aqui, né? E aí, como referência, eu coloquei essas linhas horizontais, que são aqui em cima a temperatura de entrada do fluido quente e aqui embaixo a temperatura de saída, aliás, de entrada do fluido frio, né? Então, eu tenho essas duas temperaturas de referência aqui. Bom, o que vai acontecer se eu passar esse fluido a 1.000.000 aqui, ó? Ele vai esfriar muito pouquinho, né? Então, a temperatura dele vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Eu vou ter a temperatura de entrada do fluido quente muito parecida com a temperatura de saída do fluido quente, né? Se não for igual, praticamente igual, né? Enquanto que o fluido frio, ele vai continuar trocando a mesma quantidade de calor. Então, porque eu não mudei a capacidade térmica dele. Então, a curva de troca de calor dele vai ser mais ou menos a mesma. Não é exatamente a mesma, porque como eu aumentei a capacidade térmica de um, pode ser que ele troque um pouquinho mais de calor, mas não vai ter uma diferença tão grande assim, né? Então, o que eu tenho que observar aqui é que eu tenho uma diferença máxima de temperaturas aqui, né? Que esse fluido vai experimentar, que é a temperatura de entrada do fluido... aliás, vamos começar do começo. É a temperatura de saída do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Aqui eu teria a diferença máxima de temperatura. Só que como a temperatura de saída do fluido quente é aproximadamente igual à temperatura de entrada do fluido quente, a gente pode dizer que essa máxima diferença de temperatura aqui, ela é a temperatura de entrada do quente menos do quente que está aqui, menos a temperatura de entrada do frio que está aqui. Essa é a diferença máxima de temperaturas, né? Por outro lado, eu posso inverter essa situação aqui e fazer com que a capacidade térmica do fluido frio seja muito maior do que a capacidade térmica do fluido quente. Então, agora, o fluido quente está passando aqui a uma velocidade normal, não muito rápido, mas o fluido frio está passando a 1.000.000 aqui, né? Então, o fluido quente ele vai esfriar um pouco e o fluido frio ele não vai esquentar quase nada, né? Ele vai passar quase invariante aqui por esse gradiente de temperatura aqui. Então, vai acontecer isso com o fluido frio, ó. A temperatura de entrada do fluido frio vai ser muito próxima à temperatura de saída do fluido frio, né? Ele quase não muda a temperatura. Com relação ao fluido quente, não mudou muita coisa, né? O fluido quente pode ser que ele trocou um pouquinho mais de calor, mas não mudou muita coisa. Ele sempre vai entrar à mesma temperatura de entrada aqui, né? Vai mudar um pouquinho aqui na frente, mas a temperatura de entrada é a mesma. E, de novo, a diferença máxima de temperatura entre esses dois aqui, ela vai ser a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de saída do fluido frio. Só que agora a temperatura de saída do fluido frio é quase igual à temperatura de entrada do fluido frio. Então, a diferença máxima de temperaturas, de novo, é muito próxima da temperatura de entrada do fluido frio menos a temperatura de entrada... Aliás, temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio, né? Bem como no outro caso. Então, você tem sempre... quando como é que se chama isso? Uma das capacidades térmicas é muito maior do que a outra, você tem sempre que essa diferença máxima de temperaturas aqui vai ser a diferença entre a temperatura de entrada dos dois fluidos. É isso que vai acontecer. Bom, beleza. Então, aí sim, ó, em um trocador de contrafluxo de comprimento infinito, um dos fluidos deve sempre experimentar a máxima diferença de temperaturas possível, que é essa diferença de temperaturas aqui. Talvez essa observação aqui devesse estar embaixo, não em cima, né? Mas beleza, vamos lá. E aí, o que eu faço com isso? Bom, eu sei que a diferença de temperaturas máxima aqui como eu conheço essa diferença máxima de temperaturas, eu sei que o fluido com menor capacidade térmica vai trocar a máxima quantidade de calor, né? E aqui eu consigo observar essa quantidade de calor que ele vai trocar aqui, né? E essa quantidade de calor que ele vai trocar vai ser dada exatamente por esse Qmax aqui, né? Isso aqui é a representação da máxima troca de calor teórica possível. Isso aqui é dado pela capacidade térmica dos fluidos
que multiplica a máxima diferença de temperaturas que ele vai observar, que é, a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio, né? Lógico que isso daqui vai acontecer para um ponto aqui, né, do trocador. Ele não vai acontecer para o trocador inteiro, porque você começa a trocar, um dos fluidos começa a trocar calor aqui, né? E por outro lado, além disso acontecer, além dessa troca de calor começar a acontecer e esse fluxo de calor diminuir um pouco, o trocador de calor na vida real ele não é infinito, né? Ele tem uma finitude ali. Então você vai ter uma troca de calor que não é essa troca de calor máxima. Ela vai ser uma troca de calor menor do que a máxima, né? E aí a gente define a efetividade pela troca de calor real do seu trocador de calor dividido pelo limite teórico máximo aqui de troca de calor que você poderia ter considerando cada um dos fluidos e a capacidade térmica de cada um dos fluidos aí. Então a gente tem essa expressãozinha aqui para a efetividade da troca térmica. Pode falar. Eu não entendi direito essa parte, porque para mim os dois fluidos trocavam a mesma quantidade de calor. Entendeu? O que um ganhava, o outro perdia. Isso, só que o que acontece? Aqui a gente está levando tudo para os extremos, né? Então, se eu deixo uma capacidade térmica muito alta aqui, e a minha diferença de temperaturas for bem. Essa diferença de temperaturas aqui que a gente está vendo, se eu fizer o balanço de energia só nesse fluido aqui, por exemplo, que tem a capacidade térmica mais alta, como a diferença de temperaturas é quase zero, eu não vou conseguir apreciar qual que é esse calor trocado, né? Eu vou conseguir apreciar isso só quando eu observar as temperaturas do fluido com menor capacidade térmica. Entendeu? Mas tipo, você até consegue, né? Se você medir direitinho. É que é mais fácil de medir no que tem a menor capacidade térmica, né? Porque É, ele tem mais temperatura. na vida real você deveria conseguir, realmente. Mas aqui a gente está fazendo um exercício no qual a gente está realmente levando essa capacidade térmica para o infinito aqui. Então, essa diferença de temperaturas aqui ela tem que tender a zero, né? Entre a temperatura de entrada e saída do fluido que tem a maior capacidade térmica, né? Então, a gente, na teoria, não conseguiria medir isso, mas na prática, sim, você tem que conseguir medir e tem que dar a mesma troca de energia, Tá, entendi. entendeu? Aí beleza, a gente tem essa efetividade de troca térmica, que é então a quantidade real de calor que eu consegui trocar, dividido pelo limite máximo teórico aqui que eu teria de troca de calor. Beleza. E aí a gente tem dois casos aqui, né? Porque se o fluido com a maior capacidade térmica for o fluido quente, então a fórmula para a efetividade térmica ela vai ser dada por isso daqui. Essa parte de cima é o Q ponto, que é o calor trocado, onde a gente calcula o calor trocado utilizando as temperaturas e a capacidade térmica do fluido que tem. Desculpa, pessoal. Espera que eu me enrolei aqui. Isso, é isso mesmo, tá certo. Então, se o. Nossa, espera aí, galera, rapidão. Vamos de novo. Se o fluido com maior capacidade térmica for o quente, então a gente tem essa expressão aqui. Ó. Por que eu tenho essa expressão? Porque a maior capacidade térmica teórica é essa aqui de baixo. Ó, né? Então eu tenho o coeficiente, a capacidade térmica mínima, que multiplica a diferença das temperaturas nas entradas, né? E a troca de calor real, eu vou pegar como essa capacidade térmica mínima, ela é do fluido frio, a troca de calor real aqui eu vou medir pelo fluido quente. Então, a capacidade térmica do fluido quente que multiplica a diferença de temperaturas entre a entrada e a saída no fluido quente. Tá? Lembrando que essa diferença aqui de cima, ela é a real, ela não desculpa, deixa eu voltar aqui, ela não é essa daqui, ó, né? Aqui a gente está calculando para o limite teórico, essa daqui é para o limite real,
tá? E se o fluido com maior capacidade térmica for o frio, então a fórmula da efetividade térmica ela é dada por isso daqui, quer dizer, em vez de eu calcular a troca de calor com os dados do fluido quente, eu vou calcular a troca de calor com os dados do fluido frio, porque o fluido quente aqui vai ser o limitante e ele que vai me dar a capacidade máxima de troca de calor aqui. Bom, aí o que acontece? Isso daqui, ó, vem simplesmente do fato da gente substituir o Q ponto e o Q ponto máximo aqui nessa fórmula da efetividade, tá? Então, o Q ponto máximo ele vai ser sempre o coeficiente mínimo de troca de calor que multiplica a diferença de temperatura entre as entradas, né? E o coeficiente e o fluxo real de troca de calor, ele vai depender do outro coeficiente de troca de calor Jesus, eu tô com problema com a capacidade térmica hoje. Bom, da outra capacidade térmica. Pronto. Beleza. Então eu tenho essas duas expressões aqui. Aí o que vai acontecer? A gente sabe que o fluxo de calor entre os fluidos de um trocador de calor ele vai ser dado por isso daqui, ó. Aí aqui sim entra aquilo que vocês estavam comentando, que o fluxo de calor ele tem que ser o mesmo calor, a mesma quantidade de calor que eu perdi do fluido quente, que é essa daqui, ou que eu ganhei do fluido frio, que é essa daqui, né? E a gente tem aquelas formulinhas para efetividade, né? E ambas essas formulinhas para efetividade tem esse como denominador comum esse coeficiente mínimo de troca essa capacidade térmica mínima. Eu vou escrever capacidade térmica no papel aqui. Toda vez que eu esquecer, eu vou ler aqui. Capacidade térmica. Pronto. Agora eu não esqueço mais. Que droga. Bom, então eu tenho essas duas formulinhas aqui que são para troca de calor. Então, isso aqui é a quantidade de calor que o fluido quente perde. E essa aqui é a quantidade de calor que o fluido frio ganha, e elas são iguais, né? Se eu combinar com essas fórmulas para efetividade, quer dizer, esse termo aqui do fluido quente, eu posso substituir por efetividade que multiplica a capacidade térmica mínima que multiplica a diferença das temperaturas nas entradas. E do outro lado aqui, para o fluido frio, mesma coisa, eu posso substituir ele por efetividade que multiplica a capacidade térmica mínima que multiplica a diferença de temperatura entre as entradas. Ou seja, a gente tem aí uma nova fórmula para o coeficiente de troca de calor, ou para o fluxo de calor, que é essa daqui, ó, né? Em vez de... A gente já tem agora algumas fórmulas, né? A gente tem essa daqui, que é a capacidade térmica que multiplica a diferença das temperaturas entre a entrada e a saída do mesmo fluxo. A gente tem aquela Q ponto igual a UA delta TLM, que é o produto entre o coeficiente global de troca de calor, a área de troca de calor e a diferença de temperaturas média logarítmica. E a gente tem também que o fluxo de calor ele vai ser a efetividade que multiplica o menor coeficiente, a menor capacidade térmica que multiplica a diferença de temperatura só entre as entradas do trocador de calor, tá? Então, é uma terceira fórmula para cálculo de troca de fluxo de calor aí. E essa fórmula ela é muito conveniente porque ela usa só as temperaturas que você conhece, que são as temperaturas de entrada dos dois fluidos, né? Beleza. O coeficiente não, a capacidade térmica, estou com um coeficiente que dá uma droga. A capacidade térmica mínima, normalmente você conhece, né? Porque você tem que conhecer o fluxo máximo e você tem que conhecer o calor específico do fluido que está entrando lá. Basta que você conheça, então, a efetividade do seu trocador de calor. Se você conhecer a efetividade, aí meio que acabou o problema, você consegue calcular tudo, né? E essa efetividade aqui, então, é quem vai caracterizar o nosso trocador de calor e quem a gente vai focar a partir desse momento aqui. Para calcular a efetividade, você precisa desse número NTU. Então, a gente vai dar uma olhada neste NTU aqui, ó. O NTU é a sigla para Number of Transfer Units,
né? Número de unidades de transferência de calor. Faz algum sentido esse nome, mas é um sentido meio vago. Mas ele é um parâmetro adimensional que busca relacionar a capacidade térmica mínima entre os fluidos do trocador e o coeficiente global de troca de calor, né? Então a gente tem essas duas fórmulas aqui para troca de calor, ó. Você tem Q ponto igual a UA delta TLM, que é a formulinha que usa a diferença de temperaturas média logarítmica, e você tem esse Q ponto é igual a o... Falta um epsilon aqui, né? Falta um epsilon aqui. Aqui. Pronto, agora sim. Opa. Aqui. Então você tem essa primeira fórmula que a gente já falou e essa outra fórmula que a gente viu agora, que depende da efetividade, do calor, da capacidade térmica mínima e da diferença de temperaturas entre as entradas dos meus fluidos lá. O NTU, ele é basicamente, eu dividi esse UA pela capacidade térmica mínima. É só isso, né? Então, se você pensar, ele meio que relaciona a temperatura, a diferença de temperaturas média logarítmica do meu trocador de calor com esse produto da efetividade com a diferença de temperaturas entre as entradas aqui, né? A efetividade, a gente já sabe que ela é adimensional, porque ela é a razão entre dois fluxos de calor, né? A unidade é watt por watt, então não tem unidade. Então, efetividade já não tem unidade e o A, ele multiplica uma diferença de temperaturas e o C mínimo, ele também multiplica uma diferença de temperaturas e os dois vão dar algo em watts. Então, o A e C mínimo têm a mesma temperatura. Quando eu divido o A por C mínimo, eu vou ter um parâmetro que também não tem unidade. Tá? Esse NTU aqui não tem unidade. Só que esse NTU, ele é bastante importante porque tem alguns estudos que já comprovaram que a efetividade ela é uma função de apenas dois parâmetros. Um deles é o NTU e o outro é esse CR aqui. Esse CR, quem que é? A razão entre a menor capacidade térmica, acertei capacidade térmica, e a maior capacidade térmica, né? Então essa aqui é a razão das capacidades térmicas dos fluidos, né? E essa razão aqui é sempre menor ou igual que 1, porque eu estou dividindo um número menor por um número maior. Beleza. Aí a gente tem algumas tabelas aqui para efetividade, e todas as fórmulas aqui elas vão ser em função do CR, que é a razão entre as capacidades térmicas, e o NTU, que é o Number of Transfer Units, que a gente vai calcular. Então eu tenho aqui para fluxo paralelo, eu tenho essa expressão, para contrafluxo eu tenho essa expressão aqui para a razão de capacidades térmicas menor do que 1, e essa outra expressão é para a razão de capacidades térmicas igual a 1. Depois eu tenho para trocador do tipo casca e tubo, né? Então você tem para uma casca e o número de passadas par aqui, ou para N cascas, né? E o número de passadas igual a 2N aqui. Então você tem essas formulinhas. Depois você tem para fluxo cruzado também algumas fórmulas aqui. E aí essas fórmulas aqui elas têm algumas restrições, né? Então aqui quando ele fala ambos os fluidos não misturados, o que quer dizer? Quer dizer que você tem um fluxo natural do fluido ali pelo conduto, mas você não tem nenhum agitador, nada que misture a porção mais quente com a mais fria do fluido, né? Porque ele tem um gradiente de temperatura ali. Então, nenhum dos dois está misturado. Você pode ter alguns trocadores de calor que tem alguns agitadores internos, né? Então, você tem aqui entre aspas, a mesma fórmula, né? Mas para o caso em que o fluido com capacidade térmica máxima é misturado
e o com capacidade térmica mínima não é misturado, ou o caso ao contrário. E essa outra fórmula aqui vale para todos os trocadores de calor, para o caso da razão entre as capacidades térmicas ser zero, ou seja, o C mínimo ser muito baixinho ou o C máximo ser muito discrepantemente alto, né? Então aí a gente tem essa formulinha aqui. Essas fórmulas da efetividade que a gente tem nas tabelas aqui, elas são boas, mas às vezes quando você está fazendo o dimensionamento de um trocador de calor, muitas vezes você não precisa da efetividade em função do NTU e da razão de capacidades térmicas. Na verdade, às vezes você precisa do NTU em função da efetividade e das capacidades térmicas. Então você meio que precisa inverter essas fórmulas aqui, e tem também essas tabelas para o NTU, né? Então, em alguns casos dá para inverter. Só tem um caso aqui dessa tabela que não dá para inverter, que é esse aqui. Cadê você? Aqui, ó. De ambos os fluidos não misturados aqui não dá para inverter. Então, quando você for lá para a tabela do NTU, fluxo cruzado, você não tem ambos os fluidos não misturados aqui. Sempre um deles está misturado, tá? Aí o que você pode fazer para tentar inverter essa função aqui, né, para você pegar, desenhar calcular o NTU baseado calcular o NTU baseado na efetividade, é que dá para tentar traçar essa função aqui e meio que caçar no gráfico ali qual que seria a relação entre os dois, né? Ou resolver isso aqui iterativamente também daria certo. Beleza. Bom, vamos resolver um exercício para a gente ver como é que esse negócio funciona. Então, ó, esse exercício aqui ele fala o seguinte: a gente tem gases quentes de um sistema de escape. Esses gases entram em um trocador de calor com aletas e fluxo cruzado. Então a gente está falando de um trocador de fluxo cruzado. Eles entram, fluxo cruzado é quando os fluxos eles estão mais ou menos a 90 graus, né? Você não tem nem paralelo, que eles paralelos, nem o contrafluxo, que é um indo para um lado e o outro a 180 graus ali, indo para o outro lado. Aqui a gente tem fluxo cruzado. E tem na nossa tabelinha aqui, né? O crossflow aqui é fluxo cruzado. A gente tem efetividade e tal. E saem a 100 graus Celsius, né? Então eles entram, esses gases aqui, eles entram no trocador de fluxo cruzado a 300 graus Celsius e eles saem a 100 graus Celsius após serem utilizados para aquecer a água pressurizada que flui a 1 kg por segundo, entra no trocador de calor a 35 graus Celsius e sai a 125 graus Celsius. Beleza. O coeficiente global de troca de calor baseado no lado do gás do trocador de calor é de UH igual a 100 watts por metro quadrado Kelvin, né? Então a gente tem um coeficiente global de troca de calor e a gente já sabe que quando ele não é multiplicado pela área, ele pode variar porque a área dos dois lados pode variar e a troca de calor é a mesma, né? Então, para a mesma troca de calor, se a área é menor, o U é maior e vice-versa. Então aqui ele está falando especificamente do lado do gás. E ele fala assim: determine a área necessária do lado do gás utilizando o método NTU. Aqui, pessoal, eu quero fazer com vocês de duas formas para a gente ver se a gente chega num resultado parecido, né? Por que eu quero fazer de duas formas? Porque a gente consegue fazer isso aqui sem usar o MTU. Porque basicamente a gente tem as 4 temperaturas e aí a gente simplesmente consegue fazer o balanço de energia, né? Então a gente conhece o fluxo de calor e o Q ponto ele é igual ao A delta T LM. Então eu consigo calcular o delta T LM, eu tenho o U, eu tenho o Q ponto, eu consigo achar a área, né? Não deveria ser um grande segredo. E aí depois a gente vai fazer usando o método NTU para ver o que a gente consegue encontrar utilizando o NTU que é dado lá na tabela do gráfico, tabela do gráfico, gente do céu, lá na tabela do material do livro, que aparentemente aquela fórmula, ela é uma fórmula empírica, ela não é uma fórmula teórica.
né? Uma fórmula exata, sei lá. Então a gente pode ter uma certa diferença. Então vamos dar uma olhada nesse exercício aqui para ver o que a gente consegue fazer. Ó, eu vou ter aqui, deixa eu aumentar essa jabiraca aqui. Antes de aumentar, vamos já fazer os risquinhos que eu gosto de fazer. Pra gente saber mais ou menos. Risca aí pra mim, deixa eu ver. Ficou muito bem no terço, mas vamos lá, né? Agora sim. Então, 200%. Joga pra cá. Ficou bom pra caramba. Então aqui, ó. Máquinas térmicas B. E hoje é dia 12 de agosto de 2021. Beleza. Exercício 1. Então aqui no exercício 1, vamos fazer o seguinte. Aqui pra cá, pra lá. Beleza. Isso aqui, vamos deixar aqui bonitinho. Pronto. Aqui, ó. A gente tem um trocador de calor de fluxo cruzado. Eu vou representar ele aqui como um trocador de calor qualquer, tá? Mas a gente sabe que é fluxo cruzado. E aí a gente vai usar essa informação depois. Então eu vou pegar vou desenhar um trocador de calor aqui, como se fosse contrafluxo, só para facilitar o desenho, mas a gente sabe que não é contrafluxo. Então eu tenho aqui, ó, um fluido quente entrando aqui e saindo aqui, e um fluido frio entrando aqui e saindo aqui, né? Então aqui eu tenho a temperatura do frio de entrada, a temperatura do frio de saída, a temperatura do quente de entrada, de saída, e a temperatura do quente de entrada. Beleza, né? Aqui inclusive a gente sabe que são 300 graus Celsius, 100 graus Celsius, e aqui embaixo são 125 graus Celsius e 35 graus Celsius. Esse fluxo de água aqui embaixo, ele entra 35 sai 125 a 1 kg por segundo. Então a gente sabe que isso daqui tem 1 kg de água por segundo. Beleza. E a gente sabe que do lado do gás aqui, o coeficiente global de troca de calor aqui é 100 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza. Essas são as informações que a gente tem e a gente precisa... Entrou um cisco no olho aqui. E a gente precisa calcular o quê? A gente precisa calcular a área desse lado aqui, né? Beleza. Então eu vou fazer isso aqui de duas formas. Eu vou fazer isso aqui primeiro da nossa forma tradicional, né? Então da forma tradicional, vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiro eu preciso calcular o quanto de calor essa água ganhou aqui. Por que eu vou para a água e não vou para o gás? Porque o gás, aqui ele não fala que gás que é, então eu não sei o calor específico e eu também não sei a vazão máxima desse gás aqui. Mas da água eu sei, né? Da água eu sei as temperaturas, eu sei a vazão máxima e eu consigo calcular o calor específico dessa água aqui. Como que eu vou fazer? Como que eu vou pegar esse calor específico? Eu vou chutar o calor específico da água no meio do caminho aqui, né? Então,
Então, eu tenho água entrando a 35 graus Celsius e saindo a 125 graus Celsius. Se eu somar as duas temperaturas aqui, dá 160 dividido por 2 é 80. Então, eu estou falando de água a 80 graus Celsius. Vamos pegar lá na nossa temperatura, na nossa tabela de água saturada. Certo? Aqui. Aqui. Então, na nossa tabela de água saturada, eu preciso da temperatura de 80 graus Celsius, mais 273,15, a gente está em 353,15. Já está aqui a temperatura que eu quero. Aí, olha só, a pressão de vapor dessa água aqui, do fluido, é de 0,47 bar, mais ou menos. Então, eu preciso que o sistema esteja pressurizado a uma pressão maior do que essa daqui. O calor específico da água, se ela não evapora, ele varia muito pouco. Então, eu vou usar esse número aqui mesmo. O calor específico dela vai ser de 4.197,52 joule por quilograma Kelvin. Então, o CP da água, vamos pegar aqui, ó. O CP da água, esse C aqui é minúsculo, e a gente pegou isso a 80 graus Celsius, só para constar. Isso aqui vai ser de 4.197,52 joule por quilograma Kelvin. Bom, eu tenho o M ponto e eu tenho o CP, então a capacidade térmica, estou com problema com essa palavra hoje, a capacidade térmica da água vai ser o M ponto da água, que multiplica o CP da água. Bom, 4.197,52 vezes 1 vai dar 4.197,52 mesmo. Só que vai mudar a unidade, né? Eu tenho quilograma em cima, quilograma embaixo, vai cortar o quilograma. Joule por segundo vai virar watt, então isso aqui é watt por Kelvin. Isso aqui vai ser 4.197,52 watts por Kelvin. Beleza, esse aqui então é a capacidade térmica da água, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o calor trocado pela água, né? Então a gente sabe que aqui Q ponto ele vai ser a capacidade térmica da água, que multiplica a diferença de temperaturas aqui, saída menos entrada. Então, TCO menos TCI. Então, eu tenho aqui 4.197,52, que multiplica 125 menos 35 aqui, né? Então, isso aqui será... até vamos fazer o seguinte, ó. Eu até queria fazer isso aqui com vocês em algum momento. Eu acho que agora é o momento. Vamos pegar e vamos fazer as contas aqui no Python, em vez de ficar fazendo essas contas na mão. Então vamos colocar esses dados aqui rapidamente aqui. Vamos colocar aqui método e aí depois eu encaminho esse arquivo aqui para vocês. Fica bem legal. Então vamos lá. Aqui é bem simplesinho, tá, pessoal? Só estou fazendo isso aqui. Não tem nada a ver com complicar a disciplina para vocês, não. Na verdade, o que eu quero aqui é que funcione essa droga. O que eu quero aqui é facilitar a vida de vocês. Eu acho mais fácil estudar assim. Vocês vão ver que essa linguagem aqui é muito intuitiva para fazer essas coisinhas básicas aqui. Então vamos lá. Método tradicional. Então a gente tem essas temperaturas, né? Então a gente tem a temperatura do fluido quente de entrada, ela vai ser 300 graus Celsius. E esse hashtag aqui significa comentário, tá? Então eu gosto de comentar as unidades assim. Opa, cubo não. Grau Celsius. A temperatura do fluido quente de saída
ela vai ser de 100 graus Celsius. A temperatura do fluido frio de entrada, ela é de 25 aqui, graus Celsius. E a temperatura do fluido frio de saída é de 125, é 35 aqui, não é 25. 125 graus Celsius. Então, beleza. Estamos aqui. Temos as temperaturas. O que mais que a gente tem? A gente tem o H aqui, que a gente sabe que vale 100. Vamos botar a unidade aqui. Watt por metro quadrado Kelvin. Belezura. Temperatura, a gente quer a área, tal, beleza. E a gente acabou de calcular o CP da água. Então a gente... e tem a vazão máxima aqui. Como é um M ponto, né, quando tem um pontinho, eu gosto de colocar o D na frente da variável para mostrar que é uma derivada. Então, não dá para botar o ponto aqui, digitar o ponto, então a gente coloca dm, que é o M ponto da água. Ele vale 1 aqui, quilograma por segundo, beleza. E o CP da água, ele vale 4.197,52 aqui, joule por quilograma Kelvin. E aí a gente já começa a fazer umas continhas aqui, que é a primeira continha de baixo aqui, que é a capacidade térmica da água. Ela será dm, que multiplica o CP da água. Belezura. Se a gente quiser ir olhando os resultados, basta dar um print na variável aqui. Então, print. Vou fazer assim, ó. CH2O igual a, e aí CH2O, e a unidade nossa aqui é Watt por Kelvin. Beleza. Quando eu rodo isso aqui, beleza, 4.197,52 Watt por Kelvin. Então, perdi minha caneta. Eita, pro. Como é que eu vou escrever na lousinha agora sem caneta? Fala aí pra nós. Achei. Então aqui a gente tem 4. Opa. Aqui já tá aqui, né? Continuando. Agora sim, o que ponto que eu vou chamar de dq? Ele vai ser o CH2O, que multiplica TCO menos TCI. Beleza. E vamos dar um print aqui também. Mesma coisa, ó. F, aspas, aspas, e aí você escreve o que você quiser e a variável você coloca entre chaves. Só isso. Então, dq igual a chave, dq watts. Beleza. Então, rodamos. Nosso Q ponto aqui é 377.776,8 watts. Beleza. O Python ele tem uns probleminha de arredondamento lá na pentelésima casa decimal, mas deixa ele quieto aí. Beleza. Então tá aqui. Já calculamos o C e o DQ, né? Então a gente fez a continha aqui. Isso aqui deu 37776,8 watts. Beleza. Eu sei também agora que o Q ponto ele é igual a o A, que seria o H, que multiplica o delta T, L, M. A gente poderia implementar o delta T, L, M aqui, só que vai dar um certo trabalho fazer isso.
Então, para a gente economizar um pouco de tempo, eu vou pegar aqui da nossa tabelinha do ΔTLM. E a gente até já tem as temperaturas aqui, porque eu estava brincando com esse exercício antes. Então aqui, ó, por que o Excel faz isso, gente? Então aqui eu tenho a temperatura de entrada do fluido quente a 300 graus Celsius, saída a 100, temperatura de entrada do frio a 35 e a saída a 125 graus Celsius. Isso aqui tudo vai me dar um ΔTLM de 111,06638 Kelvin. Então eu vou simplesmente colocar aqui que o nosso ΔTLM vale 111,0663812, e não é vírgula, é ponto. E isso daqui, a unidade pode ser grau Celsius ou pode ser Kelvin, porque é uma diferença de temperaturas, aí tanto faz, né? Eu vou colocar a nossa unidade aqui em Kelvin. Então, aqui, Kelvin. Pronto. Então, tá aqui o nosso ΔTLM, não vou dar print nele porque eu simplesmente pus o valor aqui. E então, o que a gente sabe? A gente sabe que, então, a nossa área, ela tem que ser Q ponto dividido por UH ΔT LM. Vamos calcular. Então, a nossa área aqui, ela vai ser dQ dividido por UH vezes ΔTL. Beleza. E vamos dar um print nesse AH aqui. Ele tem que sair já em metros quadrados. Isso aqui, metro quadrado. Beleza. Tem que ser AH. E lá, ó, tá aqui, ó. 34,0136 metros quadrados. Então, temos aqui 34,0136 metros quadrados. Beleza. Fizemos pelo método tradicional aqui, pela forma tradicional, saiu o nosso AH aqui, tá certo? Vamos fazer agora o mesmo exercício, só que pelo método NTU. Beleza. Pelo método NTU tem uma diferençazinha. Por quê? Porque o que a gente vai fazer? A gente tem a fórmula do NTU, que vale o A sobre o C mínimo. E a gente precisa descobrir quem que é o C mínimo primeiro. Mas o C mínimo a gente consegue calcular, porque o C da água a gente já tem, a gente já calculou no exercício aqui, na forma anterior, vamos dizer assim. E com essa mesma fórmula aqui do Q ponto, a gente consegue, para o ar, né, obviamente, a gente consegue calcular a capacidade térmica do ar. Então, a gente tem o C mínimo, a gente tem, falta o NTU. Como que eu consigo calcular esse NTU aqui? Eu vou pegar a minha efetividade, que é Q ponto dividido por Q ponto máximo. A gente consegue calcular esse Q ponto máximo aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho o Q ponto, que a gente já calculou até, tenho o Q ponto máximo, eu vou obter a efetividade. Da efetividade, eu sei que a efetividade ela é função do NTU e da capacidade, da razão das capacidades térmicas. Então, eu vou conseguir calcular essa efetividade a partir da formulinha que está lá na... Aliás, a efetividade não. Eu vou conseguir calcular o NTU a partir da efetividade que está lá na tabelinha. E aí, a partir dessa efetividade, a gente obtém o NTU. E aí, com o NTU, C mínimo e o U, que já é fornecido, a gente acha o A da mesma forma. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, primeira coisa,
eu vou precisar saber quem que é o C mínimo, né? Quem que é o menor, a menor capacidade térmica. Então a gente já sabe que a capacidade térmica da água é essa daqui, já está calculada, né? E agora a gente precisa calcular a capacidade térmica do gás, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a mesma forma. Q ponto é igual a capacidade térmica do gás, que multiplica temperatura do fluido quente de saída menos temperatura do fluido quente de entrada. Beleza. Só que agora eu tenho o Q ponto e os deltas e o delta de temperatura, então eu só quero o C gás aqui, né? Então a capacidade térmica do gás ela vale Q ponto dividido por temperatura quente saída menos temperatura quente entrada. Vamos fazer aqui, ó. Método NTU. Inclusive, eu vou deixar esses dados aqui em cima. CH2O também. E vamos... O DQ também eu vou precisar no fim das contas. Esse ΔTLM eu não vou precisar. E essa área aqui eu também não quero calcular aqui. Beleza. Então vamos lá, para o método NTU, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o C do gás, ele é igual ao Q ponto, dividido por temperatura do quente de saída, menos temperatura do quente de entrada. Vamos dar um print nisso aqui. Print. F, C gás igual total, e o C gás aqui ele vai ser dado na mesma unidade aqui, que é watt por Kelvin, né? Watt por Kelvin C gás, beleza. O C gás aqui deu negativo por quê? Porque eu inverti a saída com a entrada aqui, ó. Tá vendo como é legal fazer linguagem de programação? Ó? Você corrige rapidinho, beleza. Resolvido. Então, o meu C do gás aqui, ele vai ser igual a 1888,884 watt por Kelvin. Beleza, calculei o C gás. Quem que é o C mínimo agora? O C mínimo é o menor entre o C do gás e o C da água, né? Obviamente vai ser o C do gás, porque o C da água é de 4.200 quase, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou até deixar automático aqui, ó. C mínimo vai ser o mínimo entre o C do gás e o C da água. Aqui, pronto, tá lá, tem o C mínimo. E a gente vai precisar do C máximo também. Então o C máximo, ele vai ser o máximo entre o C do gás e o C da água. Zero. Ó, beleza. O cara que pôs o O perto do zero no teclado não tinha mais o que fazer da vida, né? Bom, eu tenho uns problemas, eu direto confundo o O com o 0 e o 3 com o E, cara. Fica umas coisas loucas aqui. Mas beleza, vamos lá. Professor doidão. Aí, beleza, eu já tenho o C mínimo e o C máximo. Eu consigo calcular esse CR já de cara, que o CR ele é o C mínimo dividido pelo C máximo. Vou até dar um print nesse CR aqui para a gente ver o quanto ele vale. Então, print F CR igual a CR. E esse aqui não tem unidade. Então tá aqui, ó. Nosso CR vale 0,45. Belezura.
Tá fácil, tá fácil. Agora vai entrar uma parte um pouquinho mais chata aí. Porque a gente... Bom, até antes da parte chata, eu vou calcular esse dq máximo primeiro, né? Então, o dq máximo... Vou até fazer na mão aqui, pra gente não se confundir. Oh, acabou esse pedaço aqui, vamos pra lá. Então, aqui, ó. O Q ponto máximo, ele é aquele teórico lá, né? Então, quanto que ele vale? Ele vale o menor coeficiente, a menor capacidade térmica, que multiplica a diferença de temperaturas entre os fluidos nas entradas. Isso aqui, certo? Então, vamos calcular esse dq máximo aqui, ó. Isso aqui vale Cmin, que multiplica THI menos TCI. Beleza? Vamos dar um print nesse dq max aqui também. Um print. F dq max igual, ele vai sair em watt, porque é fluxo de calor, dq máximo, aqui, F10. Então aqui, ó, olha só que legal, o nosso dq, ele é de 377 kW, mais ou menos, e o dq máximo é de 500 kW, mais ou menos. Então realmente a gente tem um dq máximo maior do que o nosso dq, né? Do que o nosso calor real que a gente está trocando lá. Então a teoria faz sentido, né? Vamos dividir aqui a minha efetividade, que eu vou chamar de EPS, ela vale dq dividido por dq max. Beleza. Vamos imprimir ela também. Print f dq, não, EPS igual EPS. E aqui também não tem unidade, né? Tá aqui. Beleza. Mais ou menos 75% de efetividade aqui. Beleza. Agora que a gente tem o epsilon, agora sim, ó. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Agora que a gente tem o epsilon aqui, ó. Né, eu tenho o epsilon, eu tenho o CR, né? O epsilon tá aqui, CR tá aqui. Eu preciso calcular esse NTU aqui baseado no epsilon e no CR. Aqui temos um pequeno problema, porque no enunciado não fala que nenhum dos fluidos é misturado, então eu acredito que ambos não sejam misturados, só que nós não temos uma fórmula para o NTU em função do epsilon e do CR não misturado, né? Se você olhar aqui na tabela do NTU, não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou para a tabela da efetividade, né? E eu vou tentar calcular um NTU aqui, eu vou implementar isso aqui e vou calcular de forma que a gente chegue mais próximo da nossa efetividade real aqui, né? Então vamos brincar com isso daqui. Primeiro eu preciso implementar essa efetividade aqui para a gente brincar. Então vamos jogar isso aqui para cá agora e vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar ela de EPS2, que é a minha efetividade 2, ela vai ser 1 menos. Agora, para implementar isso aqui, eu vou precisar da exponencial, e para usar a exponencial, eu vou precisar do NumPy. Então, eu vou importar aqui, import NumPy NP. Beleza. Pode ser, quando vocês forem fazer isso aqui, na casa de vocês, pode ser não, com certeza. O que vai acontecer? Esse pacote NumPy é externo e ele não vai estar instalado, né, no ambiente virtual de vocês. Cada projeto que você faz, né, ou aqui ou em qualquer outro ambiente de desenvolvimento, onde você esteja mexendo com Python, você vai criar sempre um projeto e cada projeto tem um ambiente virtual dentro, que é esse venv aqui, tá vendo? E aí você precisa instalar nele o NumPy para você poder usar. Como que você faz isso? No PyCharm você faz assim, ó. Eu vou usar um comando aqui que chama pip, mas para usar o comando eu preciso entrar aqui no meu ambiente virtual e achar onde é que está o pip.exe. Então vou entrar aqui no
no ambiente virtual, nessa pasta scripts aqui, ó, e aqui eu tenho pip.exe, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso do terminal, né? O terminal aqui é o terminal DOS mesmo, né? O famoso PowerShell da vida. Vou até deixar isso aqui no centro para ficar mais fácil. E olha só, eu tô nessa pasta aqui, ó. Intro Python, código Python. É essa pasta que eu quero? Não, é essa pasta aqui que eu quero estar, ó. Dropbox, PUC, máquinas térmicas B, quinta, exercícios computacionais. Então eu vou ter que navegar até essa pasta aqui e infelizmente vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Dei um enter só para entender aqui, beleza. Então vamos mudar aqui tem 2 pontos. Não gostei. De 2 pontos. Não, vamos na mão. CD. Opa. CD. PUC. Agora sim. Vamos lá. Máquinas térmicas B. Já 5A. Exercícios. Aqui eu botei sem assim. Exercícios computacionais. C maiúsculo. Barra. Agora sim. Genve. Quer apertar um tab, não aparece aí não, professor? Não. Scripts. Aí. Então. Boa, garoto. É porque não é dir, né? É CD. Ponto barra, né? Muito bom. CD X. Oi? Perdi essa parte aí que você está fazendo. Eu só tô navegando para chegar nessa pasta aqui para instalar o NumPy. Tá. Tá? Tem que estar na pasta certa aqui. Hein, professor? Oi? Você vai dar um commit no GitHub depois? Pode ser. Não sei, eu tava pensando em só subir o arquivo no Canvas mesmo, acho mais simples. Pode ser, boa ideia. É que eu não mexo em Python, né? Então. Por algum motivo. É porque. Eu entrei no errado aqui. CD. Aqui. Nossa senhora. Máquinas. Agora vai. Oh, meu Deus do céu, hein? Ponto. Barra. Máquinas térmicas. Vai agora? Vai, desgraça. Aqui. CDX. Aí. CD. Env. Aí. CD. Scripts. Aí. Tá vendo? É só o trampo de você chegar nessa pastinha aqui, ó. Beleza. Nessa pastinha scripts aqui dentro do seu projeto. Quando você chegar aqui, aí fica fácil, ó. É só você dar esse comando aqui, ó. Ponto barra pip install NumPy. Aqui no meio ele vai falar que já está instalado, né? Então ele não vai instalar de novo, ó. Aí ele está falando que tem uma nova versão do pip disponível, tal, deixa quieto. Mas aqui ele falou, ó, requirement already satisfied, né? Já tem o NumPy instalado aqui. E se você olhar, se você vier aqui na minha, ó, nessa pastinha lib, eu realmente tenho o NumPy aqui, tá vendo? Isso tudo faz parte do ambiente virtual aqui.
Então eu não preciso me preocupar porque já está instalado, mas no caso de vocês, vocês vão ter que instalar isso aqui. Mas beleza, e para cada ambiente virtual você tem que instalar de novo, é assim mesmo. Agora sim, agora vamos cair para a implementação lá. Então agora eu vou usar o NumPy, eu já importei ele como... Fecha o projeto. Eu já importei ele como np aqui em cima, ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um np ponto... eu vou usar exponencial aqui. Então, exponencial. Aí vamos implementar lá. 1 dividido por CR vezes NTU. Eu não sei quanto vale o NTU ainda. Então vamos dar um chute para o NTU aqui, que é ele que a gente vai usar depois. Então, vezes NTU elevado a 0.22. Elevar em Python é usar esse comandinho aqui, ó. Vezes 0.22. Isso aqui tudo que multiplica a exponencial, np.exponencial. E aí dentro dessa exponencial aqui eu tenho menos CR que multiplica NTU a 0.78. NTU assim, quando dá zica, 0.78. E esse menos 1 aqui, ele subtrai dessa exponencial. Então, eu tenho que abrir um parênteses aqui, para fechar aqui. E aqui eu faço menos 1. Está fora da exponencial. Beleza, que multiplica isso aqui, 1 menos esse exponencial, beleza. Esse daqui vai ser a nossa efetividade 2. Né? E para o NTU aqui, eu vou botar, sei lá, um valor qualquer aqui. Vou botar 3. Pronto. E aí a gente vai dar um print do EPS menos EPS 2. E aí isso aqui vai ser EPS menos EPS 2. Deixar bonitinho. Aqui. Beleza, ó. A diferença deu menos 0.08. Eu não sei nem para que lado vai. Vamos aumentar isso aqui para ver se aumenta ou diminui essa diferença. Aumentou a diferença, então eu tenho que diminuir. Vou baixar para 2. 0.003 positivo. Então tem que subir um pouquinho. Vamos tentar, sei lá, 2.1. F10. Menos 0.09. 2.05. E aí, a gente está fazendo bem interativamente mesmo, bem chutando. Depois, legal. Aí, ó. Já chegamos em alguma coisa melhor aqui. Legal seria implementar um programinha para ir diminuindo essa diferença aqui, né? Até que a gente chegue em algo razoável. Mas ó, a gente já está mais ou menos na quarta casa aqui de diferença. Então esse NTU eu vou adotar como esse valor aqui, né? Que veio dessa expressão aqui. Beleza. Adotado o NTU, então a gente já sabe quanto que vale o NTU. Eu posso simplesmente comentar essa linha aqui e comentar essa linha aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, voltando lá para a minha coisa, eu já tenho o NTU, que está aqui, eu já tenho o U, eu já tenho o C mínimo, só falta o A. Então, agora, a gente sabe que, aqui, indo para cá, que máximo nem coloquei aqui, 544,26 watts. E a gente sabe que o NTU, ele é o A sobre o C mínimo. E a gente também sabe ali dos nossos cálculos que ele vale aqui, NTU, 2,027. Então agora, para calcular o C mínimo, aliás, para calcular a área, eu preciso multiplicar o NTU pelo C mínimo e dividir por U.
Então a área ela é NTU que multiplica C mínimo dividido por U. Vamos ver quanto que dá isso daqui com essa formulinha. Então a nossa área ela é NTU vezes o C mínimo dividido por o H. Vamos dar um print aqui. F, eita, H igual a H metro quadrados. Essa que beleza. Executando. E olha só que legal. Deu 38,020, aliás, 38,29 aproximadamente. Então você percebe o seguinte, ó. Vamos diminuir um pouco aqui pra gente discutir. Oi, pode falar. Só uma dúvida ali na programação, que eu tô encanado. Eu não sei por que, como eu não sei de Python, por que você coloca esse F e o apóstrofe? Exatamente, ó. Aqui em Python é assim, ó. Quando eu uso aspas simples aqui, eu tô digitando uma string, né? Eu tô fazendo uma fileira de caracteres aqui. Eu posso fazer isso com aspas simples no Python, com aspas duplas, também funciona. Ou eu posso fazer isso com aspas duplas triplas, que também funciona. E tem essas coisas. Aí o que acontece? Peraí. Quando você coloca esse F na frente da string, você transforma ela numa string formatável, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu faço F string, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro e eu posso colocar coisas entre chaves. O que eu colocar entre chaves aqui, por exemplo, se eu colocar o número NTU aqui, ele vai converter automaticamente esse número para string, concatenar essa string com essa daqui e me devolver a string já inteira. Por isso que eu uso dessa forma aqui, ó, né? Eu já coloco o F para ela ser uma string formatável e coloco o número que eu quero que ele transforme em string aqui no meio. Aí ele já transforma em string e já me dá a string bonitinha para eu printá-la. Beleza, obrigado. Beleza? Nada. É bem prático, isso é mais prático do que no C, né? No C você tinha que fazer lá o famoso printf, aí você colocava lá %d, que era o seu número inteiro, aí depois você tinha que colocar um número inteiro aqui. Verdade. Né? Dava um trampo. Aqui é mais prático. Beleza. Então repara que deu diferente. Né? Não deu a mesma coisa. A área com NTU aqui deu 38,29 e pelo método tradicional que a gente fez deu 34. Isso vem do fato de que realmente essa fórmula que a gente usou para o NTU ela é uma fórmula empírica. Né? Ela não é uma fórmula, como se diz, uma fórmula exata, sei lá, não é tão precisa, vamos dizer assim. Mas dá para fazer pelos dois métodos. E aí quando você usa o NTU aqui, repara que você precisa das duas temperaturas da água para calcular o Q ponto, mas você precisa só da diferença entre as temperaturas de entrada aqui, que normalmente é o que você tem. Né? Então, se você tem, por exemplo, eu quero aquecer a água até 120 graus Celsius e eu tenho as temperaturas de entrada, beleza, eu consigo fazer essa continha sem nem saber esses 100 graus Celsius aqui do ar aqui. A gente precisou dele, na verdade, para calcular o C mínimo, né? Quando a gente foi calcular esse C mínimo aqui, aí a gente precisou aqui, cadê? O C do ar, acho que eu nem coloquei aqui. Coloquei aqui? Não, devia ter... tá aqui embaixo. Ó. O C do ar eu coloquei aqui, aí a gente precisou dessas temperaturas para calcular o C mínimo. Mas normalmente, como você conhece o fluido, você tem isso aqui medido. Então você não deveria precisar dessa temperatura aqui para calcular, tá? Essa deveria ser a maior vantagem desse método NTU aí.